Como contratar um bom personal trainer? Bom, eu tinha prometido para vocês que ia gravar uma videoaula, um vídeo explicando quais seriam os critérios, os quesitos, né, o que nós temos que avaliar para contratar um bom personal trainer. A videoaula de hoje é sobre isso. Vou trazer as informações que tu tens que observar para contratar um bom profissional para orientar os teus treinamentos. Fica comigo, videoaula de hoje, perdível. Bom, pessoal, o que é importante nós sabermos antecipadamente para contratar um bom personal trainer? Tem vários quesitos, várias situações que eu tenho que observar, várias lógicas que eu tenho que olhar, mas a primeira, sem sombra de dúvida, é verificar se esse personal trainer ele tem registro no CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, que faz parte do CONFEF, que é o nosso Conselho Nacional. Então, sem um registro no CREF, o Conselho Regional de Educação Física, então cada estado tem os seus conselhos, esse indivíduo, mesmo sendo formado em educação física, ele não está credenciado para atuar como personal trainer. Ele precisa ter o registro no CREF para atuar formalmente como personal trainer. Claro que antes disso ele tem que ter formação em educação física, né? Então isso é básico, isso é básico. Tem que ter formação em educação física, pode ser online, pode ser presencial, tem vários cursos hoje em diferentes dinâmicas, né? Com diferentes cargas horárias também, mas o básico aí é a formação em educação física. Ele precisa apresentar essa formação em educação física. Após isso, credenciamento no CREF, né, ser um profissional registrado no conselho, até porque ele sofre algumas sanções se ele não trabalhar adequadamente pelo conselho, ele tem algumas fiscalizações pelo conselho. Muitos profissionais são meio reticentes, não gostam muito de estar registrado no conselho, por questão do pagamento e tal. Mas é importante, é um conselho que protege tanto o profissional quanto vocês. Então, duas coisas iniciais básicas. É formado em educação física? Sim. Sendo formado em educação física, está registrado no conselho? Sim. Bom, ok. Então, a partir daí, ele cumpre os critérios básicos mínimos para atuar na área de educação física como personal trainer. Isso é o básico e é o mínimo exigido formalmente, legalmente para esse cara atuar. E até academicamente, já que ele tem a formação em educação física. E aí, independente se é online ou se é presencial, tá? Bom, a partir daí, o que que vocês devem observar e buscar informações? Cursos adicionais, formações adicionais que esse personal trainer tenha feito. Por exemplo, ele tem cursos de especialização ou um curso de especialização, isso já a princípio o credencia com um nível de conhecimento mais avançado, mais aprofundado, porque ele fez após a graduação, uma pós-graduação em nível de especialização, né? Pode ter feito um mestrado também, ou talvez como eu, como meu caso, ter feito um doutorado. E eu tenho mais de 20 anos de defesa da minha tese de doutorado, então meu doutoramento já foi feito há muito tempo atrás. Lembrando que eu tenho atualmente, quando eu gravo esse vídeo aqui em 2025 para vocês, 53 anos de idade. Eu estou um bom tempo na educação física, são mais de 30 anos já envolvidos academicamente com a educação física. Fora os períodos que eu estava envolvido com a educação física por ter sido atleta no ensino médio. Bom, então, se esse indivíduo, formado em educação física, credenciado no CREF, no conselho, se ele possui uma especialização importante, se ele possui um mestrado importante, se ele possui um doutorado importante, se ele possui uma especialização só, importante. Se ele possui duas especializações, mais importante ainda. E um detalhe, verifique se essas pós-graduações, essas especializações dele se correlacionam. Por exemplo, ele pode ter uma correlação, uma pós-graduação em biomecânica e cinesiologia e outra em avaliações posturais ou diagnóstico do treinamento postural. Se associam fortemente essas especializações. Tá com dúvida se as especializações que o personal trainer que tu estás observando se correlacionam ou não? Vai no pai Google, digita ali, pergunta para ele, vai numa IA, no chat GPT hoje, faz essa pergunta, se essas duas especializações se correlacionam, qual é a lógica delas, ele vai te trazer informações bem precisas sobre as especializações que esse profissional que tu estás avaliando, se elas são válidas, se correlacionam, qual é a lógica de treinamento. Então, são pontos de agregação e qualificação desse profissional pós-formação. Cursos ou curso de especialização, e curso de mestrado e doutorado. Claro que, normalmente, o mestrado e doutorado é mais de cunho acadêmico, não são cursos tão voltados ao mercado de trabalho, e sim academicamente, na grande maioria deles. Mas, mesmo assim, esse indivíduo se destacou, teve um estudo acadêmico mais avançado, talvez não da área do personal trainer, então tem que observar bem. Se ele fez mestrado,
a dissertação de mestrado dele, qual foi o tema. Se tu conseguir qual foi o tema, qual foi a área, coloca no chat GPT e procura quais informações, se essa área é importante para a prescrição do exercício, já que eu estou procurando um personal trainer, queria saber se esse tema de dissertação de mestrado defendido por esse profissional contribui, corrobora com a atuação profissional dele. Perguntinha básica lá de prompt básico no chat GPT, e ele vai te trazer as informações sobre isso. Mesma coisa do doutorado. Por exemplo, meu doutorado é em avaliação e prescrição do exercício físico, a sub-área, né, de avaliação e prescrição do exercício físico. Embora seja um doutorado onde nós nos aprofundamos num tema bem específico, o meu tema de doutoramento não é tão específico, ele já é mais abrangente, porque é tanto no setor de avaliação quanto no setor de prescrição e tem total correlação com o ambiente prático da academia como personal trainer. Mas existem, por exemplo, especializações em áreas bem distintas que não têm característica disso. Então tem que dar uma olhada, tá? Existem doutorados também em áreas bem pontuais específicas que não tem muita relação. O indivíduo pode ter feito doutorado em biomecânica, por exemplo, vai ter uma correlação bem forte com o mercado de trabalho na área de ortopedia, postural, na área de mecânica do treinamento. Isso vai ajudar bastante o doutoramento nessa área, sem sombra de dúvidas. Agora, ele pode ter um doutoramento na área de educação física, filosófica ou pedagógica, que em termos técnicos não vai contribuir tanto. Não estou dizendo que esse indivíduo não seja um bom profissional, mas que o doutoramento dele não foi na direção de capacitá-lo para a atividade personal trainer, não foi. Né? Ele pode ter de outras formas se capacitado, sem sombra de dúvida. Até porque o indivíduo que tem o doutoramento, ele aprende a ser autodidata em muitas situações de estudo. E é um cara que venceu nos estudos, né? Tá chegando no alto nível dos estudos, no topo do iceberg, porque ele está fazendo doutorado, ou já é doutor. Então, isso vale muito a pena. Verificar então essas especializações que o cliente de você, o profissional que vocês estão olhando tenha, quais são elas, né? Qual a área de atuação desse profissional hoje em dia, é importante saber em que área ele atua. Ele atua como personal trainer, ele está se aventurando na área de personal trainer. Como assim, João, se aventurando? Ele atua como professor de escola e ele vai fazer bico na academia depois da escola. Então ele só atua ali depois das 7 até as 10 horas da noite. Isso não quer dizer que ele seja um mau profissional, mas não é a função principal dele. Então, é mais um critério a ser observado. Há quanto tempo ele vem atuando como personal trainer? Também é um ponto importante, a experiência, porque quanto mais tempo de experiência, maior o aprendizado desse profissional. Agora, tem profissionais que têm tempo de trabalho, não é tempo de experiência, então tem que identificar bem. Tem profissionais que têm 10, 15 anos de trabalho, mas não de experiência, não evoluíram quase que nada. E para verificar se o cliente evoluiu, além de verificar se ele fez especializações, o cliente não, o personal trainer, se ele fez especializações, seria interessante perguntar isso para clientes desse personal. Se ele já tem clientes, né? É bom perguntar, eles conseguir um WhatsApp, verificar, ou poder ter um papo rápido, ó, como é que é o atendimento dele, ou se é na academia, observar, né? Tu já vê ele atuando, observa como é que é o trabalho dele, compara com os outros personal trainers. Tu vai pagar um cara para tomar conta da tua saúde via exercício físico. A contribuição que o exercício físico traz para a saúde, ela é enorme. E vai ter um profissional para orientar e trabalhar nessa dinâmica. Então é importante que tu contrate o melhor profissional possível. Então observa o trabalho dele dentro da academia, se ele está trabalhando dentro da academia, compara com os outros profissionais e vai te ajudar bastante também a verificar e alinhar a qualidade do serviço prestado por esse profissional. Né? Perguntar também para os clientes dele, se possível, qual é a opinião desses clientes sobre o personal trainer dele, para verificar essa condição, né? Redes sociais desse personal trainer, como que é o Instagram ou o Facebook dele, ou qualquer outra rede social, ele tem também canal no YouTube, ele traz informações como eu aqui no YouTube, e se ele traz informações no YouTube, no próprio Instagram, qual é a qualidade dessas informações? Quão profissional é o Instagram esse profissional? Quão profissional é o canal no YouTube ou Facebook ou qualquer outra rede social desse profissional? É profissional essa rede social? Ele trabalha profissionalmente essa rede social? Ele traz informações sobre o exercício? Ou é uma rede social particular, pessoal, e tu não consegues avaliar a qualidade do serviço? Ou ele mistura tudo? Se ele já começa a misturar trabalho profissional com trabalho com condições pessoais na mesma mesma rede social, toma cuidado, observa isso com cuidado, tá? Porque já está misturando tudo. Ideal, a gente sabe que o profissional vai ter sua rede social e se quiser, né, ter a sua rede social particular e para divulgar o seu trabalho ter um perfil profissional no Facebook, no Instagram,
no Twitter, no X, né? Ou qualquer outra rede social. Tá ok? Então, é uma outra condição que tu vais poder observar. Qual é a qualidade informativa, até do atendimento, as informações que esse profissional traz, anos de experiência, os clientes que ele já atua, observar a atuação dele dentro da academia. E se ele tem uma aula de experimental, uma aula gratuita experimental, seria interessante tu fazer isso. Faz uma aula valendo com o cara, questiona, pergunta, indaga, demonstra as tuas dores, as tuas dificuldades, verifica qual é a atenção que ele vai gerar para isso. Claro que é uma aula só, é pouco para se ter uma noção clara, mas junto com as demais informações que eu te trouxe aqui, com as outras dados que eu trouxe aqui nessa videoaula, tu vai conseguir fazer um combo aí informativo que tu vai ficar bem mais seguro do profissional que tu estarás contratando para cuidar da tua saúde, né? Via, de novo, o exercício físico. É uma responsabilidade muito grande. Eu sou formador de personal trainer há mais de 20 anos. Eu sou professor universitário há mais de 20 anos. Eu formo personal trainers há mais de 20 anos. E eu sempre comento isso em todas as aulas que eu trabalho com eles, que são 3 disciplinas que eu trabalho durante a graduação. Eu comento que a responsabilidade é muito grande. Nós estamos trabalhando com a saúde das pessoas. Muitos internalizam isso, entendem, compreendem muito bem e atuam nessa dinâmica, outros nem tanto. Então é importante que tu entendas isso, porque existem vários níveis de profissionais, desde o mais top até aquele profissional bem fraco. E ambos estão aí no mercado de trabalho. Agora cabe a ti saber avaliar e uma vez contratando e o profissional não sendo aquilo que tu imaginavas que é, larga o serviço e procura outro, sem maiores problemas. Larga o serviço e procura outro. Dá uma olhadinha boa no contrato, se é um profissional razoavelmente profissional o trabalho dele, ele já vai ter um contrato de trabalho, lê bem esse contrato de trabalho, para que tu possas se desligar de serviço a qualquer momento, né? Desde que, principalmente no começo. Foi um mês, dois, não ficou contente com o serviço, a forma de atuação, a forma que o profissional aborda, se desliga do trabalho e vai procurar outro, né? Se desliga daquele atendimento e vai procurar outro. É um direito teu, é a tua saúde que está em jogo, e são profissionais muito importantes para a tua saúde, para te ajudar nessa caminhada que é contínua. Ela não para nunca, é ad eterna, essa caminhada da saúde via exercício físico, tornando um hábito para o teu dia a dia que reverbere na tua saúde em diferentes dinâmicas, e isso tem evidência científica N. Dá uma olhadinha aqui no canal de várias coisas que eu trago sobre isso para te ajudar. O canal está aqui para contribuir contigo. Faz um tour aqui no canal, te inscreve no canal, aciona o sininho para que alguns de vocês, pelo menos, recebam as notificações de que estão sendo subidas novas videoaulas aqui no canal. Nem todos vão receber, mas quem aciona o sininho, pelo menos alguns irão receber. E é importante para que tu fique se atualizando nesse processo. Eu trago muito material bom aqui e hoje eu trouxe a ideia de como pensar, como analisar, como contratar um bom personal para fazer a tua programação de treino e te acompanhar. Última questão, João, pode ser um personal trainer de consultoria online, ou seja, ele fazia a programação de treino no online? Pode, não tem problema nenhum. Eu trabalho com isso, eu faço programações de treino na consultoria online. Agora, dentro dessa condição, tu tem que dar uma olhadinha se esse profissional realmente tem um trabalho condizente, se ele tem um aparato, se ele tem um aplicativo, como eu tenho um aplicativo que é meu, a X, onde ali nesse aplicativo eu tenho toda uma condição, tanto de avaliar a pessoa na consultoria online, quanto prescrever e controlar, monitorar os treinos na consultoria online. Então, é possível fazer esse trabalho? Claro que é, sem sombra de dúvida. Agora, tu tens que ver a condição, a metodologia que essa pessoa atua. E, de novo, contratou alguém na consultoria online, fez 1, 2, 3 meses, não gostou, não foi significativo, não agregou para o teu trabalho, verifica bem se tem um contrato, desiste desse, aborta e passa para estudar outra possibilidade, outro profissional, sem problema nenhum. Então, tanto no presencial quanto na consultoria online é possível. Lembrando que no presencial, se é um bom profissional, ele vai fazer muita diferença em relação à consultoria online. Mesmo na consultoria online, nós conseguimos fazer um bom trabalho, uma boa condução do treinamento, mas nada se compara ao presencial. O presencial é muito mais efetivo, desde que o personal trainer consiga atuar bem, saiba atuar adequadamente. Tá ok, gurizada? Beleza? Espero ter ajudado. Ficou até o final, comenta aqui. João, fiquei até o final. E depois conta aqui para nós. Tu contratou algum personal trainer, te arrependeu? Contratou um bom personal trainer? Quais são outros critérios que tu tem usado para contratar um personal trainer que eu não citei aqui? Seria legal aqui nos comentários tu ajudares outras pessoas que estão procurando contratar um personal trainer. E eu comentei alguns critérios aqui, posso ter, obviamente, esquecido de alguns outros.
e tu vai nos ajudar aí colocando a tua opinião também com relação a isso. Então, comenta aqui embaixo, vai ajudar muita gente. Valeu, gurizada. Obrigado por hoje. Tamo junto. Até a próxima.